Paulo está descrevendo ou está ordenando? Então são coisas que a gente tem que perguntar para o texto. A gente tem que perguntar isso para o texto, né? Você vai lá, vamos supor que deixar o Malaquias aqui em paz agora. Vamos falar que o Enovardi deu oportunidade para o Marco pregar. Pô, a gente tem que dar uma sacudeira nessa igreja, muita gente passando por dificuldade. Aí o Marco vai pregar e vem um insight na cabeça dele lá. Daniel na cova dos leões. Pronto, ele não foi pro texto, o cara já está com um negócio na cabeça dele, agora vai procurar o texto. Vai procurar o texto e ele quer pregar que se a pessoa tiver fé, tudo que está à volta dela não vai abocanhá-la, não vai conseguir atingi-la, e ele vai usar o texto de Daniel. Que lá na cova dos leões, ele não foi atingido pelos leões, embora humanamente ele não teria nenhuma chance. Então ele usou o texto. Aí eu pergunto, o Marcos usou um texto descritivo ou um texto normativo? E aí? Ele pegou um texto descritivo e fez uma norma. Ele pegou um texto descritivo e estabeleceu uma norma. Qual o problema? Ele vai fazer as pessoas acreditarem naquilo que a Bíblia nunca disse. Ele é culpado. Aí o que o Enovardi faz? Aí acaba o culto, o Enovardi faz meus parabéns, aí ele também é culpado. Aí tá todo mundo debaixo de culpa aí. Porque, gente... Fala, Andréa. Eu estou entendendo. Só que, falando que eu mesmo, né? O senhor do conflito comigo mesmo. Uhum. Eu quero saber aqui... Bruno, estica esse copo aí para mim. Eu estou pensando no seguinte... O senhor da só que eu fico pensando assim... tem que empregar o texto certo, não circunstancial, mas o texto certo. Não, você pode até pegar um circunstancial, tem que explicar ele tal como ele é. Só que, como é que fica, falando em André, a minha atitude de fé em determinadas atitudes, eu tenho que, assim, não é que eu tenho, o Senhor tem que elevar aquela pessoa no momento da aflição, porque eu oro pelas pessoas. Então é uma boa pergunta que você faz. O que você não pode é mentir. E que quando você fala assim, olha, tenha fé que os leões não vão te comer porque não comeu Daniel. Então você está mentindo, porque os leões comeram os discípulos lá no Coliseu. E tinham fé tão como Daniel tinha. Tanto é que morreram. Então você não pode estabelecer uma norma ali. Mentir talvez seja uma palavra pesada. Você está enganada com o texto. E você, ao ser enganada, inconscientemente você engana os outros. O que você pode pregar em Daniel? Você pode pregar confiança. Você vai pregar o texto de Daniel, olha gente, confie em Deus como Daniel confiou, mesmo que os leões te comam. Aí você está pregando. Aí é fé. Aí é fé em Deus, não é fé na fé. Sim. É porque o problema, André, é que às vezes a gente divulga uma fé, a gente confunde fé com vontade de aconteça aquilo que a gente quer. Isso não é fé. Isso não é fé. E o problema é que a gente aprende dentro da igreja. E aí é perigoso demais. Você confunde fé com a vontade que você tem daquilo acontecer. É a mesma coisa quando você está na igreja, o pastor fala assim, profetiza para o teu irmão. O que é profetizar? Profetizar é ser é expor o oráculo de Deus. Você está profetizando. Só que normalmente quando isso acontece na igreja, a pessoa não está profetizando nada. Ele está falando para os outros o que ela deseja. Isso não é profetizar, isso é a tua palavra. Eu profetizo para você uma semana de vitória, de bênção. Na segunda-feira o cara tem um carro roubado. O que aconteceu com a oração lá? É isso. Nesse sentido, né, eu quero estar falando São boas tuas perguntas, hein? Boa. Boa porque tira dúvida de muita gente. Sobre a minha atitude de fé, quando eu estou orando, porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O não de Deus O problema é que é sempre a vontade de Deus, nem sempre é a nossa. É outro ponto. O que é a vontade de Deus? Porque o não também, para mim, o não de Deus também Deus tem não também. O não de Deus também. Mas, muitas das vezes, eu me pego afirmando determinadas coisas quando vou orar, porque, assim,
Não que eu falo assim, não, que Deus vai fazer. Eu falo assim, de acordo com a sua vontade. Mas, muitas das vezes eu não falo que eu termino, eu creio, em nome de Jesus, que vai acontecer. Porque, assim, O problema, André, é que às vezes não acontece. às vezes não Às vezes não acontece. Como é que fica a pessoa que depositou a sua confiança naquilo que você falou? Aí eu, Ó, eu lembro de uma coisa, Andréia, graças a Deus, eu tive bons mestres comigo. Eu vou operar o olho direito agora. Eu estou usando até fralda e tão medo que eu tenho de operar o direito. Tenho medo de sujar as calças. Por que eu tenho medo? Porque o olho esquerdo foi problemático. Eu operei o olho, então cirurgia simples, eu fiquei com a cara do tamanho disso aqui e perdi a visão do olho. Não enxergava, eu fiquei apavorado. Aí, na época, eu lembro que eu liguei para um professor meu, que é também pastor, ele é reverendo da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, Joel Teodoro. Eu liguei para ele, mandei minha foto com a cara toda deformada, Joel, ora por mim. Olha a resposta dele para mim assim, Frane, meu amigo, que situação, vou orar por você sim, orar para que você possa... Aí eu falei, pô, Joel, eu posso perder a vista, assim, que você possa passar por essa realidade crua. Eu vou orar por ti, mas sabe que você pode perder a vista mesmo. Isso é uma possibilidade, você pode ficar cego. Mas nós vamos orar porque Deus é soberano até sobre a nossa cegueira. Eu louvo a Deus por ter mestres assim. sim, Eu fiquei curado. e às vezes a gente Eu fiquei curado não porque foi um milagre, não, porque tinha cura, a coisa tinha cura. porque a gente pega num texto isolado, eu pego um Mateus que eu pedi meu nome e receberei, aí eu taco isso na minha frente, Então- porra, entendeu? Aí eu quero sair de responsabilidade pra mim, entendeu? Imagina, vamos pensar Andréia, vamos pensar logicamente. Vamos pensar logicamente. Tudo que pedires meu nome você vai receber. Imagine esse poder na mão do ser humano. É isso aí. Não tem lógica isso. A soberania de Deus não é nossa. Não, eu tô entendendo. Porque tem oração que Deus diz não. Acho que o que mais Paulo queria era ficar sem o espinho na carne. E Deus falou assim, não, você vai ficar com esse espinho na carne aí bonitinho para você, tá? Porque tem uma coisa que eu quero te ensinar, que esse espinho na carne você vai ficar... E Jesus fala assim, afasta de mim esse caso. Não, não vou afastar casinho não, meu. Você vai para a cruz, vai passar por isso tudo, não tem que afastar nada de você. Então essa coisa de que você orou com fé, Deus atendeu, Deus não é subordinado a nós, isso está errado. Isso está errado. E se ensina isso, ensina errado. É aquilo que eu falei, você pega lá, eu tô aqui falando do Enovard e do Marco, no exemplo que eu dei. O cara pegou o texto de Daniel, só que interpretou aquilo errado. Ele pegou um texto descritivo e estabeleceu como um texto normativo. Ele está dizendo, se você confiar em Deus como Daniel confiou, aquilo que está à sua volta vai se render a você, não vai te tocar. Só que isso... Por exemplo, Paulo diz assim, sejam firmes, sejam abundantes, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que ele queria dizer com isso? Que a gente vai sempre se dar bem? Não, ele morreu sem cabeça por Nero. Ele foi decapitado no governo de Nero. Então, não é isso que a gente pensa. Tudo coopera para o bem. O que é o bem? Olha, gente, eu estou para fazer um concurso, eu quero fazer um concurso, olha, tudo coopera para o bem. Eu estou com dificuldade, não, tudo coopera para o teu bem, você vai passar, porque tudo coopera. Gente, quando você estiver no céu com Paulo fala assim, vou te dar um castigo, porque eu não falei nada daquilo que você ensinou para os outros. Eu não falei nada daquilo, você ensinou para os outros porque eu não falei nada, não que tudo coopera, tudo coopera para o bem. Qual é o bem? Para que sejam conformes à imagem do seu filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. O bem é ser a imagem de Cristo, desenvolver a imagem de Cristo. Não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Isso. E eu gostei de você falou. Perguntas Ótimas perguntas. Bom, esse é um ponto, achar que a Bíblia é um mistério. O segundo extremo é achar que a Bíblia é tão clara que não possua texto difícil de compreender. Ou seja, é tão claro, para que eu vou para a escola bíblica, para que eu vou... É claro, só ler, e acabou, não, né? Não é assim, não. Só uma observação. Como eu falo, quando ele fala... É o quê? Ele não precisa de Daniel. Sim. Aqui, ó. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos e ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso
amado irmão Paulo. Pedro chama Paulo de quê? Irmão. Amado irmão. Amado irmão. Esse foi o que repreendeu Pedro na frente de todo mundo. É mesmo. Quer ver? Quando a missão que Deus nos dá está acima das nossas cismas, das nossas queixinhas humanas, né? A gente tem que ser guiado por uma causa maior. Então aqui a briga de Paulo e Pedro não foi coisinha pequena não, tá, gente? Foi grande mesmo. A coisa foi severa. No entanto, ele chama aquele de amado irmão, ainda coloca Paulo em grau de superioridade a ele mesmo. Porque ele vai dizer assim, segundo a sabedoria que lhe foi dada a Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, a Bíblia é clara na sua mensagem, mas não significa que não existam textos difíceis de entender. Então, a hermenêutica lida isso, é dos dois extremos, né? Se achar que só os especialistas podem chegar ao sentido do texto, ou vocês achar que não precisa nenhum esforço para chegar ao sentido do texto, porque ela é clara. Não, não é tão clara assim. A um ao outro ajudou e disse, ser forte. Aí o cara pega um versículo desse, vou pegar sobre a comunhão na igreja, fortalecimento da unidade da igreja, só que aquele texto fala de idolatria. É quando a um ao outro ajudar e ser forte, esses juntos se unem para construir um ídolo. Então, cuidado com o texto. E o clássico, né? Posso todas as coisas, né? Hã? E o clássico, né? Posso todas as coisas daquele que... Pois é, posso todas as coisas. Quando você... Aqui a questão é, ou você vai para a Bíblia numa perspectiva teológica, ou você vai para a Bíblia numa perspectiva antropológica. Quando você vai para a Bíblia numa perspectiva antropológica, você vai trazer a Bíblia para você. Quando você vai numa perspectiva teológica, você vai entender à luz da perspectiva do seu autor, que é Deus. Aí você vai querer a Bíblia para aquilo que você deseja para você. Necessidade. Por que a Bíblia é necessária? Ela é necessária para informação precisa e autoritativa sobre as coisas de Deus. Significa que, se eu não interpretar bem a Bíblia, eu não vou saber quais são as coisas de Deus para a minha vida. Segundo, a Bíblia é necessária para a orientação do povo de Deus. Que conclusão nós chegamos? Se não houver boa interpretação, não haverá orientação para o povo de Deus. Terceiro, a Bíblia é necessária para a compreensão das leis de Deus. Como é que eu vou compreender as leis de Deus se eu não entendo elas? Como é que eu vou compreender textos obscuros de Levítico, por exemplo, de Êxodo, de Deuteronômio, se eu não tiver uma boa hermenêutica? Números nem tanto, que é mais narrativa, né? Mas Levítico são leis cerimoniais. A Bíblia é necessária para o estabelecimento da verdade. Significa que, se eu não tenho a Bíblia, eu não tenho o fundamento da verdade. Agora eu pergunto, se eu não tenho a Bíblia, onde há o fundamento da verdade, significa que cada um vai ter a sua verdade. Por isso que a gente está na cultura do eu acho. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Se eu perguntar na igreja assim, casamento para você é o quê? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Muito vai vir na teologia de Ana Maria Braga, outros vão na teologia de Jô Soares, outros vão na... É isso, você escuta a Ana Maria, você liga lá, você já vê ela dando um monte de conselho lá, já de manhã, para todo mundo. E muita gente seguia por aquilo. Aí você vai para a igreja e escuta outras besteiras. Você olha para o espelho e fala assim, esse dia vai ser o melhor da minha vida. Isso não é fé em Deus, é fé em você. Você está olhando para o espelho e falando, fala para você. Isso aí, gente, é PNL, Programação Neurolinguística. Quando você trabalha com neuroassociações cerebrais, você trabalha aquilo para trazer um conceito de positividade a você. Não confunda isso com fé. Para que a Bíblia não é necessária? Ela não é necessária, por exemplo, para provar a existência de Deus. E ela também não é necessária para que você tenha a percepção das leis morais de Deus. Interessante, né? Existem textos que vão corroborar para isso. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Paulo está falando aos romanos, ele está falando para o coração do Império Romano, para o coração do mundo, claramente se conhecem. O que se conhece claramente?
os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como pode se conhecer claramente? Desde o princípio do mundo. São percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui Paulo está usando esse texto para denunciar a idolatria. E esse texto é mais complexo do que a gente imagina, né? Quem criou o trabalho? Deus. Quando você coloca o trabalho em primeiro lugar, você colocou a criatura no lugar do Criador. Você está caindo aqui em Romanos 1. Interessante isso, né? Quem criou a família? Quando você coloca a tua família acima dele, você é idólatra. Está colocando a criatura no lugar do Criador. E assim por diante. Isso é cosmovisão. Agora, com relação às leis na mente. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, está falando de gentios, em contraposição com os judeus. Eles servem de leis, eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aqui Paulo fala, meu evangelho. Vamos lá, gente. Como é que uma pessoa dribla essa voz da consciência? Porque Paulo está falando assim, os homens são indesculpáveis porque Deus se revela naquilo que ele criou. E os homens também são indesculpáveis porque suas leis estão estampadas no interior de cada ser humano. Você vai ler, por exemplo, Salmo 10, Salmo 14, Salmo 53, eles têm um refrão em comum. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. O que ele faz no seu interior? Ele nega Deus para estar livre com a sua consciência. Para fazer, inclusive, o que Deus condena. Então, irmãos, isso é comum acontecer comigo e com você também que está me ouvindo, tá? Tem coisas que você sabe que a Bíblia condena aquilo, mas você está fazendo aquilo. O que você faz? Você dribla a tua consciência para aquilo que você está fazendo não parecer punitivo a você. Você dribla a consciência. É quando, com a natureza pecaminosa nossa, nós conseguimos racionalizar o pecado e trazer um parecer nosso de maneira que eu possa fazer aquilo que a minha consciência diz que é errado, mas eu faço sem um peso nela. Como é que você faz isso? Você dribla. Você fala, né? A argumentação. A argumentação interior. Você joga para a tua mente, você argumenta sobre o pecado. É a pessoa que é casado, ama outra pessoa e se deita com essa outra pessoa e sabe que é errado, mas ele vai para a Bíblia e fala assim, o amor cobre multidão de pecados. O que ele fez? Interpretou errado. Que a Bíblia não fala que o amor encobre. Fala que o amor está acima, ele cobre, não encobre. Suficiência, a Bíblia é suficiente para nos levar à obediência. Preciso de outra coisa para obedecer a Deus. A Bíblia é suficiente para definir nossas questões doutrinárias. Eu não preciso me valer a Freud, me valer a Karl Marx. A Bíblia é suficiente para estabelecer as minhas questões doutrinárias. Nesse sentido, a fé cristã julga a teologia, ou melhor, julga a filosofia, e não a filosofia influencia a fé cristã. Esse é um debate antigo da igreja. Tertuliano dizia assim, o que tem Jerusalém a ver com Atenas? O que tem a igreja a ver com a academia? Ele dizia, como é que pode juntar fé com filosofia? Os outros teólogos já entenderam, não, a filosofia pode estar a serviço da teologia, que é o que se faz até hoje. Como é que o cristianismo hoje progressista, marxista de hoje, como é que eles se fundamentam? Eles se fundamentam analisando a Bíblia por um viés, por exemplo, de Karl Marx. O viés socialista
julgando a Escritura. Aí você vai interpretar de acordo com o teu interesse. A doutrina da suficiência nos incentiva a buscar aquilo que Deus deseja. A doutrina da suficiência estabelece a Bíblia como a única fonte totalmente fidedigna. Muitas fontes dignas, mas totalmente inerrantes somente a Escritura. Aí que entra os reformados, e eu bato às vezes nisso, é que às vezes eu vejo alguns teólogos reformados que eles colocam suas confissões de fé em pé de igualdade com a Escritura, às vezes colocam acima da Escritura. Eu acho isso um erro gravíssimo, gravíssimo, que acontece também com as denominações, né? As denominações colocam às vezes suas tradições acima da Escritura, como faziam os fariseus da época de Jesus. Quando Jesus fala assim, por que vocês anulam a lei de Deus por causa da vossa tradição? Que era a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos era uma tradição oral. E teve uma época, a gente vai ver isso daqui a pouco, que eles colocaram a revelação textual da Torá em pé de igualdade com a revelação oral. Então a revelação oral para os judeus do primeiro século, por exemplo, grande parte dele, tinha a mesma autoridade que a Torá, que a Igreja Católica fez, de outra maneira, e que os evangélicos podem fazer também. A doutrina da suficiência nos garante que não devemos nos render a revelações modernas. Não preciso de uma revelação moderna, gente. A revelação já foi dada, tá? Filipenses 3. A mim não me desgosta e aproveito para vocês que eu fale sempre, escreva sempre a mesma coisa. Então, o cristianismo não é a busca de uma novidade, é aprofundamento naquilo que é único e eterno. Pode falar, André. Você me chamou não, né? Mas depois eu começo a falar uma coisa. Tá. Tá? A doutrina da suficiência também impede de o homem justificar seus erros com argumentos humanos. Já era. A Bíblia está ali, falou, está errado, acabou. E aí a gente se rende. Esse aqui é o Wayne Grudem, uma citação dele, está no livro Teologia Sistemática Atual e Exaustiva dele. Dizer que as Escrituras são suficientes significa dizer que a Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que, de maneira perfeita, nele possamos confiar e a ele obedecer. 3 conceitos que nós devemos observar para a gente finalizar essa primeira aula. Isso aqui eu vou falar rápido, porque se eu for falar aqui em outras aulas eu vou falar com mais detalhe. Primeiro, o conceito oriundo do liberalismo teológico, que vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é. Depois do liberalismo teológico, nós tivemos a neo-ortodoxia, já no final do século XIX, início do século XX, a neo-ortodoxia, ou uma nova ortodoxia que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e a Bíblia também não contém a palavra de Deus, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Lá era a influência do racionalismo, aqui. Eu estou sem negócio aqui, nem sabia. A gente tentou ligar no Tá, então acompanha daí. O conceito de a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, tem influência do racionalismo. E o conceito da neo-ortodoxia, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia se torna a palavra de Deus, tem uma influência existencialista, mais precisamente de um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E depois outros teólogos cristãos, esse é um filósofo, né? Os teólogos cristãos como Paul Tillich e como tantos outros, trouxeram essa vertente existencialista para dentro da teologia. Aí hoje você vai para o culto e você vê que é isso está no culto. O que é essa vertente existencialista? A Bíblia se tornou, ela não é, ela se tornou. Você vai ver se essa palavra foi só para mim hoje. Foi para mim, eu senti. Isso é o sentido existencialista do culto. Eu senti no meu coração, foi só para mim isso. Aí no final da década de 80, início das décadas de 90, inventaram uma coisa que influenciou muito a igreja, que foi diferenciar a palavra logos da palavra rema. Então essa palavra para mim foi rema, quer dizer, Deus revelou, ela se tornou palavra de Deus para mim. E a outra é logos, é só a informação que está lá. Está lá. Ela só é palavra quando ela vem ao encontro das necessidades existenciais da pessoa. Mas o que diz a reforma? A Bíblia é a palavra de Deus totalmente inspirada.